Olá, amigos da Associação Regina Fidei. Hoje eu tenho uma história aqui impressionante para contar para vocês. É uma história de arrepiar qualquer evangélico, arrepia qualquer católico também. Mas eu dedico ela especialmente àqueles que um dia já foram católicos e que depois abandonaram a Santa Igreja por causa de qualquer problema, qualquer incompreensão que tiveram, etc. E se afastaram da verdadeira religião, muitas vezes até fruto de algum mau exemplo que tenham visto dentro da Igreja Católica. É a história de um menino protestante de 6 anos que ele estudava no colégio católico e ele ouvia. Eu estou lendo aqui de um texto em espanhol, de modo que eu vou traduzir às vezes meio hesitante aqui, mas vocês vão entendendo a história. Esse menino tinha 6 anos, ele estudava num colégio católico e ele ouvia os companheiros rezarem a Ave Maria. Ele gostou tanto da Ave Maria. Era um menino inocente, que não tinha nenhuma prevenção contra nada. Ele gostou tanto que ele copiou, memorizou, decorou, e ele rezava a Ave Maria todos os dias. Até que um dia ele disse: "Olha, mãezinha, que bonita oração." Foi mostrar para a mãe que era protestante. A mãe olhou e falou: "Nunca mais você diga essa oração. Nunca mais. É uma oração supersticiosa que os católicos que adoram ídolos e pensam que Maria é deusa. Ela é uma mulher como uma qualquer. Vamos. Toma essa Bíblia aqui e lê essa Bíblia. Nessa Bíblia você contém tudo que nós devemos saber." E a partir desse dia, o menino deixou de rezar a Ave Maria que ele rezava todo dia e dedicou mais tempo a ler a Bíblia. Um dia, ele estava lendo aquele trecho do Evangelho em que o arcanjo São Gabriel anuncia Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Deus. Ele então ficou tão contente que ele correu para a mãe dele e disse: "Mãezinha, encontrei a Ave Maria na Bíblia, que diz assim: cheia de graça, o Senhor está convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Por que você diz que é uma oração supersticiosa?" A mãe dele, na hora, não respondeu nada. Não tinha o que responder, né? Estava na Bíblia. Ela disse para o filho que a Bíblia, tudo que tinha na Bíblia estava certo. E o menino encontrou a Ave Maria. "Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus." Noutra ocasião, ele encontrou a cena da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, e onde nasceu o famoso cântico do Magnificat, no qual Maria anunciou: "Desde agora me chamarão bem-aventurada todas as gerações." Ele dessa vez não falou nada para a mãe e começou a rezar novamente a Ave Maria cada dia como costumava fazer. Sentia prazer em dizer essas lindas palavras para a mãe de Jesus, para o nosso Salvador. Quando completou 14 anos, um dia ele ouviu sua família tendo uma discussão a respeito de Nossa Senhora. E todos diziam que Maria era uma mulher comum, uma mulher que não tinha nada demais, etc. Que é o que os protestantes, infelizmente, dizem, como se o fato de ser mãe de Jesus fosse coisa para qualquer mulher. Infelizmente, não é. Então, portanto, Nossa Senhora tinha que ser uma mulher especial. Isso que é tão óbvio, infelizmente, a cegueira, o orgulho impede muitas pessoas de verem. O menino, escutando aqueles argumentos errados, né, não aguentou e ficou cheio de indignação e interrompeu a discussão da família dizendo: "Olha, Maria não é como qualquer outro filho de Adão, manchado pelo pecado original. Não. O anjo a chamou de cheia de graça e bendita entre as mulheres. Maria é a mãe de Jesus e, portanto, a mãe de Deus. Não existe uma dignidade maior que se possa aspirar a uma criatura. Quer dizer, uma criatura não pode ter uma dignidade maior do que essa. O Evangelho diz que todas as gerações a chamarão de bem-aventurada, enquanto que vocês estão aqui desprezando ela e fazendo ela ser diminuída. O espírito de vocês não é o espírito do Evangelho, nem o espírito da Bíblia, porque o espírito do Evangelho e o espírito da Bíblia que vocês proclamam é o fundamento da religião católica." E isso o menino disse. Diz que foi tão funda a impressão que causaram as palavras do menino que a mãe dele chorava desconsoladamente. Pensa que ela chorou de emoção? Não, ela dizia: "Ai, meu Deus, eu temo que eu vou ter um filho que vai se unir um dia a uma religião católica, a religião dos papas." Ai, 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 quer dizer, ela ficou apavorada que o filho dela ia voltar para a religião católica. Bom, pouco tempo depois, o menino se convenceu que a religião católica era realmente a única verdadeira. Ele a abraçou e se converteu num dos mais ardentes apóstolos. Alguns anos depois da sua conversão, esse menino da nossa história se encontrou com a sua irmã, que era uma moça casada.
E quando ele foi abraçar a irmã, cumprimentar a irmã, etc., ela o afastou, indignada, e disse: você não tem ideia de quanto eu amo aos meus filhos. Ela disse para ele: mas se algum deles quisesse se fazer católico, primeiro eu enterraria um punhal no coração do que deixar que ele abraçasse a religião dos papas. Olha que barbaridade. Ela preferia ver o filho morto do que ele se converter ao catolicismo. A sua ira e seu temperamento eram tão furiosos como o de São Paulo antes de sua conversão. São Paulo, antes de se converter, era um grande perseguidor dos cristãos, né? Até que ele teve a queda no caminho de Damasco, ficou cego, etc. Bom, acontece que depois de algum tempo, um dos filhos dessa irmã caiu enfermo gravemente, ficou muito doente. E os médicos não davam esperança para sua recuperação. E esse menino, logo que ele ficou sabendo, ele foi para o hospital e falou com carinho, procurou a irmã, etc., que estava muito abalada, e disse para ela com carinho: minha irmã, você naturalmente deseja que seu filho se cure, não é? Então tá bom. Faz então a partir de hoje o que eu vou te pedir. Vem aqui comigo. Parece que foi numa capela lá do hospital e disse: vamos rezar juntos uma Ave Maria e promete para Deus que se teu filho recobra a saúde, você vai estudar seriamente a doutrina católica. Olha só que interessante, ele não pediu para a irmã se converter, não, vai estudar a doutrina católica, porque a conversão tem que ser um ato de razão. Ao contrário do que muitos protestantes fazem, que não é um ato de razão, é um ato de impulso, de emoção, ou às vezes de ódio que o leva ali. E o menino então continuou dizendo: se porventura você chegar à conclusão de que o catolicismo é a única religião verdadeira, você vai abraçá-lo. Não importa o sacrifício que isso signifique. A irmã no começo ficou meio assim reativa, mas como ela é mãe, né? Ela desejava a recuperação do filho, ela aceitou a proposta do seu irmão e rezou com ele uma Ave Maria. No dia seguinte, o filho dela, que estava desenganado dos médicos, estava completamente curado. A mãe, então, cumpriu a promessa e se colocou a estudar a doutrina católica. Começou a estudar a doutrina católica. Depois de uma intensa preparação, ela se converteu, recebeu o batismo na Igreja Católica com toda a família. Vejam o que esse menino conseguiu, né? Imagine como ela agradeceu ao seu irmão que aquele menino tivesse sido o apóstolo para ela, né? Essa história desse menino foi relatada pelo padre Francis Tuckwell, que vocês podem procurar no Google, deve ter alguma referência a ele. Numa de suas homilias, ele falou a respeito da história desse menino, o padre Francis Tuckwell. E ele terminou a homilia dizendo assim: meus caros irmãos, esse menino protestante que se fez católico, converteu seu irmão ao catolicismo, ele dedicou toda a sua vida ao serviço de Deus. E esse menino é o sacerdote que lhes fala. Ele era o próprio menino, quer dizer, era um testemunho vivo do que tinha acontecido. E ele continuava dizendo: quanto eu devo à Santíssima Virgem, Nossa Senhora. Também vocês, meus queridos irmãos, dediquem-se por completo a servir a Nossa Senhora e não deixem passar um só dia sem rezar essa lindíssima oração da Ave Maria, assim como o seu rosário. Peçam a ela que ilumine a mente dos protestantes que estão separados da verdadeira Igreja de Cristo, fundada sobre a rocha de Pedro, e contra a qual Nosso Senhor prometeu: as portas do inferno nunca prevalecerão. Ou seja, jamais, aconteça o que acontecer, a igreja nunca vai acabar. Ainda que tenha um só católico fiel na face da terra, a igreja vai existir nesse católico. Vocês vejam, aí termina a história. Que linda história, né? Que esperança isso nos dá para trazer de volta aqueles que um dia já foram filhos e devotos dela. Vamos rezar nessa intenção, meus amigos, e até a próxima.